a todos e todas. Mais uma sessão do Magazine Crítico. E agora vamos falar de um tema que nós tivemos o convívio com ele nesses últimos dias, que é o encontro do G20. Eu quero começar o nosso papo dando alguns dados importantes para vocês entenderem, e depois o Magno vai aprofundar isso. Eu fiz uma pesquisa, são 193 países filiados à ONU, mais 2 países observadores, que seriam Palestina e Vaticano. Então, a pergunta que não quer calar: 20 vão resolver o problema de 195? Ou da diferença desses 20? Para que serve o G20? Quando começou o G20? Qual é a proposta do G20? Por que eu faço essa pergunta? Porque eu vejo na ONU uma inoperância absurda para os problemas do mundo. A ONU não resolve nem resolveu até hoje nada. Ela fica na discussão superficial e não aprofunda. Então, será que esse G20 ele vai resolver os pontos que foram tirados? Eu achei maravilhoso o ponto que foi tirado da fome. Não pode mais existir fome no mundo. Com as áreas agricultáveis que o mundo tem, não era para ter fome mais. Então, vamos esperar agora para o Magno explicar esse processo de formação desse G20 e os seus tentáculos de ação. Grande abraço, mestre. Primeiramente, bom dia também a todos, né, que vão nos assistir, tá? Nós temos 2 detalhes, tá? O G20, ele surge ali no final da década de 90, né? 99 é uma proposta, e, na verdade, ele já deriva do G7. O G7 seria as 7 maiores economias do mundo, tá? Nessa década de 90, mas a década de 90, né, mestre, ela foi uma década de crises econômicas. Nós tivemos crises no México, nós tivemos crise no Oriente Médio, pela questão do petróleo, e até mesmo na Ásia. A crise do Japão foi uma forte crise, né, uma estagnação da economia japonesa. E aí surge esse grupo, né, de países tentando solucionar os grandes desafios do capitalismo. E depois, claro, com as políticas econômicas dos países emergentes, né, inclusive o Brasil, você vai ter esse crescimento dos países que eram chamados de emergentes. Então, você tem, basicamente, né, esse capitalismo se expandindo para o mundo pós-União Soviética, e surge aí o G20. O G20, tá, ele tem esse nome porque ele tem 19 países que participam e mais 2 autoridades regionais, que é o presidente da União Africana, e por isso o G20, e também, né, a União Europeia. Então, você tem esse caso. 2 pontos que são destaques, no caso aqui do G20 no Brasil. Pela primeira vez o Brasil sediou, né, teve a presidência do G20, então ao longo do ano de 2024 nós tivemos várias reuniões. Essas reuniões, para quem conhece a cidade do Rio de Janeiro, essas reuniões antecedentes o grande encontro das lideranças, né, dos primeiros ministros e dos presidentes, acontecia na Cidade das Artes, mas por uma questão de segurança, também por uma questão de desejo das grandes lideranças, as reuniões do G20 aconteceram no MAM, no Museu de Arte Moderna, que fica localizado, né, na zona sul do Rio de Janeiro, próximo ao aterro do Flamengo, que é uma área mais ampla, né, e também próximo ao aeroporto Santos Dumont. Então, foi uma decisão também de segurança. 2 vitórias para o Brasil. O primeiro se propôs, né, a criação do G20 Social. Então, esse foi um ponto importante. Pela primeira vez, né, nós tivemos o G20 Social com grupos da sociedade civil que participaram ali na zona portuária de vários encontros e emitiram, inclusive, um documento. Esse G20 Social, ele é uma cópia do Fórum Social Mundial, que ocorre, né, regularmente aí, mas que a cada ano vinha perdendo a sua importância, que começa também aqui com a Rio 92, a primeira grande reunião aí do clima, né, do hemisfério sul mundial, tá? Então, o G20 tem 2 importâncias, né, mestre? A gente está vendo uma mudança na geopolítica global, com a ascensão do sul global, e pela primeira vez, inclusive, né, a política dos BRICS, os dados econômicos dos BRICS superam do G7, então não tem mais por que o G7 decidir sobre economia mundial, porque já está perdendo a sua relevância ano a ano, tá? Então, esse é o primeiro questionamento. E, né, a grande discussão que se faz é um documento.
E você começa, que eu acho que esse dado é importante, não é só a ONU, né? O problema todo é o que o G20 consegue decidir. A gente vê uma ascensão da extrema-direita que evoca um nacionalismo, né? Um ultranacionalismo. Então, qualquer decisão tomada por uma organização que seja uma decisão em coletivo, você vai encontrar barreiras nesses países. Nos Estados Unidos, por exemplo, na Argentina, do Javier Milei, nos Estados Unidos do Donald Trump, na própria Alemanha, né, você teve essa ascensão da extrema-direita nas últimas eleições, na Itália, com a Meloni. Então, acho que isso tudo é importante. Né? Mas agora, dali surgiram três pontos que eu acho fundamentais. Né? O primeiro, combate à fome, foi uma vitória propriamente do governo brasileiro, tá? A utilização de 20 bilhões, e a gente sabe que a fome não é uma questão técnica, nós produzimos alimento para abastecer o mundo, a fome não é nem uma causa, a fome é um efeito da desigualdade social, acho que isso tudo é importante dizer. O segundo ponto que nós temos, né, muito importante, foi a questão energética mundial, né? Então a gente parte desse princípio de mudanças da energia. Esse ponto é o que eu acho mais contraditório aí, tá? E o mais difícil de ser implementado, porque a gente vê ainda assim a utilização de grandes recursos de combustíveis fósseis, a utilização de grandes volumes de combustível fóssil. E o terceiro ponto também é uma antecipação de ações, né, em decisão ao clima. Se pensava que o clima do mundo ia atingir marcas históricas em 2050 e se antecipou isso até 2040, tá? E o último relatório do G20, que terminou ontem, na verdade, ele vai a partir de 84 pontos. Então, ele tem energia, economia mundial, plano contra a fome, desenvolvimento sustentável, mas eu acho, né, Mestre, que a gente precisa ficar muito atento, por mais que ele tenha um consenso. E um ponto que eu estava esquecendo, mas que é muito importante, foi a condenação de ataques a civis, tanto na guerra da Rússia contra a Ucrânia, tanto os ataques a civis de Israel à faixa de Gaza, à Cisjordânia e ao Líbano. Né? Então, isso tudo também foi muito importante. Ali houve um consenso. Mas as ações já indicam um aprofundamento desses conflitos e não uma solução, pelo menos a curto prazo, né, Mestre? O problema é que você abordou brilhantemente. O problema é que a extrema-direita cresce no mundo assustadoramente e ela não é globalizada, ela é nacionalista, fechada. Então, ela não vai querer, não estou dizendo que ela não vai conseguir, ela não vai querer que essa abrangência de um mundo ser visto como mundo, como global, seja predominante. Eu acho importante essa nossa participação na revista Crítica, na Magazine Crítica, porque você ouviu falar demais do G20, mas a grande maioria não sabe nem o que é. Né? A grande maioria curtiu o feriado, foi legal e tudo, mas os objetivos desse G20 a gente está trazendo de forma bem sucinta aqui. Agradecemos a presença de todos e desejamos uma ótima semana. Valeu, mestre. Um grande abraço a todos e todas. E curtam, compartilham o nosso canal lá no YouTube, tá? Vou colocar aqui para vocês qual é o nosso canal. Também temos o nosso Instagram aqui, ó, para vocês. E quem conseguir realizar uma doação para que a gente consiga também o nosso projeto independente é muito importante, tá? Um grande abraço a todos e todas e até a próxima, mestre. Até a próxima semana. Valeu, um abraço. Abraço.